Olá pessoas, nesse vídeo irei apresentar a vocês como detectar pontos faciais utilizando a biblioteca OpenCV e também disponibilizo o código-fonte utilizado nos testes caso vocês queiram replicar os experimentos. Continuando sobre detecção de pontos faciais, antes de entrar propriamente no código dito e apresentar o experimento que eu finalizei e criei para vocês, vamos falar um pouco de quais são as finalidades da detecção de pontos faciais. Existem duas grandes finalidades em relação à detecção de pontos faciais, que é no auxílio para o reconhecimento de expressões humanas e na identificação da direção do rosto. Para essas duas finalidades, a detecção de pontos faciais ela pode ser muito útil, porque realmente ela auxilia muito e existem muitos estudos que provam a eficiência da detecção de expressões humanas e emoções a partir de detecção de pontos faciais e a identificação da direção do rosto para realizar alinhamento faciais. Porém, ele pode ser utilizado para vários outros fins, como a detecção de piscadas, com isso também detectar se um rosto está cansado, se tem sonolência, ou até mesmo para o reconhecimento facial. Bom, como é que são identificados esses pontos faciais? Os pontos faciais, basicamente, eles tentam identificar algumas regiões do rosto, como o contorno do rosto, as sobrancelhas, os dois olhos, o nariz e a boca. Geralmente, a orelha é deixada de fora. Porém, os algoritmos que nós vamos testar aqui, eles podem ser treinados para tentar identificar outras regiões do rosto ou apenas algumas. Por exemplo, eu quero só tentar identificar a posição do olho, mas não todos os pontos ao redor dos olhos. Esses algoritmos estão preparados para realizarem outros tipos de treinamento a fim de identificar outros pontos faciais. Como é que é realizado a detecção de ponto facial? Existem diversas formas diferentes, mas uma coisa é comum em todas elas. Os algoritmos de detecção facial, eles apenas detectam pontos faciais em imagens com os rostos. Eles não conseguem detectar se aquele rosto se aquela imagem é ou não um rosto. O que eu quero dizer com isso? Se tu jogar uma imagem que seja de uma planta ou de qualquer outra coisa para esses algoritmos de detecção de pontos faciais, eles vão identificar todos os pontos, porque eles acreditam que tu passou uma imagem facial para ele. Bom, então se ele não consegue identificar saber se um rosto se a imagem é um rosto ou não, então o que eu tenho que fazer para garantir o sucesso da detecção de pontos faciais? Bom, a gente precisaria apenas fazer uma única pré-etapa para a detecção de pontos faciais, que é utilizar algum algoritmo para detecção de rosto humano. Ele vai extrair a região do rosto da imagem, talvez em alguns algoritmos realizar algum alinhamento facial, porque quanto mais alinhado verticalmente o rosto está, aumenta ainda mais a precisão do algoritmo. Então, em resumo, para detectar os pontos faciais, eu preciso antes extrair da imagem apenas o rosto. Continuando, nos experimentos que eu trago aqui para que vocês possam replicar, eu trouxe 3 algoritmos que já estão disponíveis na biblioteca OpenCV, que é o algoritmo de Active Appearance Model, Local Binary Filter e o algoritmo de Kazemi. São 3 algoritmos que já foram criados há bastante tempo e estão disponíveis para uso livre na biblioteca OpenCV. A única coisa que precisa ser feito para utilizar esses algoritmos é treinar eles, no caso, para a detecção de pontos faciais. Nos experimentos que eu trago aqui para vocês, eu já treinei todos esses 3 algoritmos e eu disponibilizei na base de dados do GitHub para que vocês possam baixar o código-fonte junto com os algoritmos treinados. Então vocês apenas precisariam baixar o sistema e
e realizar o mesmo experimento. Bom, continuando aqui, esse aqui é um exemplo de um teste que eu trouxe para vocês, no caso, né? E aqui eu simplesmente ilustro o que o algoritmo de detecção de pontos faciais faz, antes de a gente entrar no código propriamente dito. Bom, com uma imagem de entrada, eu extraio a região do rosto e jogo para o algoritmo, ele vai me devolver todos os pontos faciais. Aqui eu ilustro uma falha, como eu disse anteriormente. Se eu detecto uma imagem que não é um rosto e passo para o algoritmo, ele vai tentar realizar o processo de detecção dos pontos faciais da mesma forma. Bom, vamos ao que interessa agora. Vamos ao código-fonte. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no começo e abrir aqui a barrinha de Explorer para vocês visualizarem todo o projeto. Bom, essa pasta que eu tenho aqui à esquerda é todo o projeto que eu tenho disponível no GitHub, caso vocês queiram replicar o experimento. Eu tentei separar os arquivos de uma forma que ficasse fácil a leitura para vocês e não tivesse muita informação num arquivo só. O código-fonte ele foi feito em C++ com a biblioteca CMake. A principal dependência do projeto é que para ele funcionar, ele precisa da biblioteca OpenCV instalada e configurada. Bom, vamos lá. Eu tenho apenas um sistema principal que ele... Opa, pronto, agora resolvido. Que ele é um sistema que ele coleta a informação da câmera e devolve duas imagens para o monitor, uma com o rosto demarcado, um corte da região que ele foi localizado e a outra com os pontos faciais. Quando eu inicio o sistema, eu pergunto qual algoritmo o usuário vai querer utilizar nos testes, qual dos três que está disponível na biblioteca OpenCV, e ele inicia o sistema. Bom, vamos lá ao que interessa. Como funciona a detecção de pontos faciais com OpenCV? Bom, basicamente eu preciso só de uma biblioteca para detectar pontos faciais com o OpenCV, que é iniciar a biblioteca FaceMark e informar quais dos três algoritmos eu vou utilizar para a detecção de pontos faciais. Eu também vou precisar de um segundo item, que é detectar o rosto na imagem. Para facilitar essa etapa e o entendimento, eu peguei um projeto pronto do próprio OpenCV, que é feito em Hard Cascade, um detector de imagens, e ele foi treinado para detectar rostos na imagem. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, como é que eu inicializo esses três algoritmos para realizar a detecção de pontos faciais? Bom, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho três funções, uma para inicializar cada um do detector de pontos faciais. Caso eu queira inicializar com o detector LBF, eu apenas preciso chamar a classe FaceMark LBF create do próprio OpenCV e informar a localização dos modelos treinados. Simples assim. Dessa forma, já está pronto para realizar a detecção de pontos faciais. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, esse modelo está disponível no projeto, caso vocês queiram utilizar e replicar o experimento. A mesma etapa vocês precisam realizar para inicializar os outros dois algoritmos. Vejam só aqui com o algoritmo Casem. Eu inicializo a classe FaceMark Casem, create, e a mesma coisa com o algoritmo AMM. Inicializo ele com FaceMark AMM, create, e informo a localização do modelo treinado. Note aqui que essa classe que inicializa a detecção de pontos faciais, ela está localizada nesse namespace do OpenCV. Então, eu precisaria informar dessa forma aqui, caso eu não utilize esse código aqui em cima. Bom, feito isso, inicializado a detecção dos pontos faciais, eu também inicializo o detector de rostos com Hard Cascade e o detector de olhos, porque algum desses algoritmos eles precisam de pré-alinhamento para realizar a detecção. Também esses dois algoritmos são de fácil inicialização. Para inicializar o detector facial,
eu apenas preciso inicializar a classe Cascade e informar a localização do modelo treinado. Esse modelo também está disponível no código-fonte do projeto. E assim para o detector de olhos. Bom, continuando, logo abaixo eu realizar a captura do vídeo e criei um laço infinito para que a gente consiga visualizar a detecção de pontos faciais. É um laço infinito onde eu troco a resolução da imagem para 480 pixels para facilitar o processamento e a apresentação. Exibo a imagem e detecto os pontos faciais. Bom, como é que é feita a detecção de pontos faciais? Já que eu já inicializei as classes. Vamos lá, vamos na parte mais simples do código ainda. Bom, a primeira coisa que eu realizo eu realizo a conversão da imagem em colorida para em tom de cinzas. Por que eu realizo isso? Porque a detecção do rosto da imagem em pontos faciais, ela precisa do detector de rostos. Esse detector de rosto em RAS Cascade, ele funciona apenas em preto e branco. Em seguida eu utilizo a função equaliza histograma. Por quê? Porque esse detector funciona melhor com essa equalização. Bom, feito isso, eu apenas preciso chamar essa função aqui para detectar os pontos faciais. Eu passo a imagem original, ele vai me devolver uma lista de rostos. Essa lista de rostos nada mais é do que um vetor de retângulos, onde eu tenho a posição inicial da imagem, do rosto na imagem e a posição final. Detectando o rosto, eu verifico, eu demarco na imagem original os pontos faciais e em seguida eu realizo o fit de detecção de pontos faciais. Bom, só deixa eu realizar uma demonstração aqui. Essa função aqui que está disponível para vocês, ela realiza essa operação aqui. Aqui, ó, eu tenho um código rodando, vocês estão vendo que eu estou detectando o meu rosto na imagem original. Estou demarcando a região do rosto encontrada. Essa função que eu mostrei ali para vocês, esta aqui, essa daqui, ela realiza essa demarcação. Ela está disponível no projeto, caso vocês queiram utilizar. Continuando, a parte mais importante é a parte da detecção dos pontos faciais. Bom, como é que ela funciona? Bom, simples, extremamente simples. Com a classe iniciada para a detecção de pontos faciais, eu apenas preciso chamar a função fit dessa classe de detecção de pontos faciais, informando a imagem. Caso o algoritmo precise de uma imagem em tons de cinza, eu informo a imagem em tom de cinza. Caso a colorida, eu informo a colorida. Junto da imagem original, eu preciso informar os rostos detectados na imagem. Por que eu preciso informar os rostos? Que essa função está preparada para identificar pontos faciais de vários rostos na imagem. Então eu passo a minha imagem original, a localização de todos os rostos, e ele vai me devolver todos os pontos faciais de todos os rostos. Como é que é esse retorno? Bom, se vocês verificarem aqui, eu tenho um vetor de pontos. Como é que ele funciona? Bom, no primeiro vetor ele vai ordenar os pontos faciais de cada rosto. Então, se eu identifiquei dois rostos na imagem, ele vai me trazer dois vetores aqui. O primeiro correspondente ao primeiro vetor do rosto e o segundo para o segundo rosto encontrado. Dentro dele eu tenho a lista de todas as pontos faciais encontrado, respeitando a posição que foi treinada. Bom, e é isso, é simples assim a parte da detecção de pontos faciais. Abaixo no código aqui eu criei mais uma função que também está disponível lá no projeto, onde eu informo a imagem original, os rostos e os pontos faciais. Para quê? Para que eu demarque as posições dos rostos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou esse código final. Bom, deixa eu só tirar um de mim, não precisa um 3 dele para que a gente continuar aqui. Bom, se vocês observarem, na minha imagem à esquerda eu demarco a detecção do rosto e na minha imagem à direita eu demarco os pontos faciais encontrados. Bom, a gente pode ver que ele conseguiu encontrar todos os pontos faciais. Eu trouxe aqui um colega nosso para ver se ele consegue
identificar também. Bom, ele teve sucesso em identificar os pontos faciais do boneco também. Um item muito importante que eu tenho que comentar com vocês. Essa biblioteca que eu treinei, o código, é uma biblioteca, uma base de dados muito pequena. Então ela não é uma base de dados confiáveis. Eu sugiro que vocês utilizem base de dados melhores para realizar experimentos mais robustos. Esses aqui são, esse que eu criei é uma base simples para ficar leve quando eu fosse publicar no projeto no OpenCV. Observem que ela não é tanto que ela não tem sucesso que ela acaba não identificando com tanta precisão o rosto. Bom, para finalizar, antes de finalizar, eu tenho mais um trecho do código que eu quero repassar com vocês, que é o seguinte. Opa, só voltando aqui. Se vocês observarem aqui, além dessa função fit, eu também tenho essa função aqui de detecção de pontos faciais especificamente para o algoritmo AMM. Por que eu tenho essa função aqui separada? Bom, o algoritmo AMM, ele não consegue funcionar perfeitamente só eu informando a região do rosto encontrado, as regiões do rosto encontrado na imagem original. Ele precisa fazer um pré-alinhamento dos rostos antes de realizar a detecção facial, e ele também precisa saber como foi treinado o algoritmo. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso realizar um pré-alinhamento de todos os rostos encontrados nesse trecho do código aqui, como vocês podem ver. E depois que eu realizar todo esse pré-alinhamento, eu realizo a detecção de pontos faciais. A função que detecta pontos faciais com o algoritmo AMM, ele é um pouco diferente. Eu tenho que chamar essa uma outra função, eu passo a imagem original, eu passo todos os rostos encontrados, ele vai me devolver todos os pontos faciais, e eu também passo uma segunda listagem, que é uma lista de configuração que indica qual é a rotação que eu preciso fazer para a imagem ficar mais alinhada. Esse código que faz esse primeiro alinhamento é o código que é disponível pelo próprio OpenCV. É um código um pouco complexo, mas de modo geral, o que ele faz? Vamos entrar apenas em resumo. Ele detecta os pontos faciais, os olhos da imagem, com os dois olhos detectados. Digamos que ele encontrou um pouco de lado, ele tenta realizar uma pequena rotação e uma translação na imagem. Esse código aqui, ele está disponível no OpenCV. Então, talvez em algum momento eles possam ter uma função um pouco mais simples para realizar esse código, mas de forma inicial, isso aqui está disponível lá no próprio OpenCV para ser utilizado. E aqui no projeto eu simplesmente copiei e colei, no caso, né? Bom, essa é a consideração que eu queria falar sobre o algoritmo AMM, e espero que vocês tenham gostado da apresentação. E caso vocês queiram replicar o código, né, basta baixar o projeto, o link está no comentário. Caso vocês também tenham algumas dúvidas, é só deixar o comentário que eu vou tentar respondê-las assim que possível. Agradeço a todos, muito obrigado, e a gente se fala.